Boa noite a todos novamente. Que bom estarmos todos reunidos aqui na casa de Francisco. A palestra hoje seria uma palestra diferente, a Justiça Divina, mas a pedido do nosso amigo, seu Toninho, que ali está, ele pediu para eu repetir uma palestra que foi feita aqui há mais de 5, 6 anos atrás. Então nós viemos com a mesma palestra em homenagem ao nosso companheiro de doutrina, o seu Toninho, tá bom? Então essa palestra é para o senhor, para a esposa e para todos vocês. Muito obrigado pela presença. Nós sabemos que a natureza é pródiga e sábia. Aliás, tudo que foi feito por Deus é de uma capacidade extraordinária, muito mais do que a gente imagina ser. E a natureza nos prova dia a dia, momento a momento, que nós devíamos fazer mais por ela, seguir a natureza ao pé da letra. Então, nós aprendemos que os pássaros, quando eles migram de uma região para outra, eles formam um V. Por que será esse V? É uma ponta de lança. Porque este aqui são aves que migram, que voam. Por exemplo, aqui na represa a gente vê muito as garças que saem de manhã em revoada, vão para a beira dos rios, se alimentam e à tarde voltam para pousar ali naquela ilha, na represa. Alguém aqui já viu? Isso é muito comum. Então, nós estudamos e os pesquisadores estudaram antes que nós e chegaram à seguinte conclusão, de que essa ave que vai à frente é chamada de ave quebra-vento, ou seja, ela vai à frente do grupo, fazendo com que o ar se desloque para os lados, diminuindo a turbulência das outras aves, ou seja, bate, sai e faz com que as outras aves chegam também no destino correto. Nós sabemos também, segundo a pesquisa, de que as aves migram a uma velocidade aí de 40, 50 km por hora, numa distância muitas vezes de 10 mil metros na altura das aeronaves de carreira internacional. O cisne branco europeu, ele faz esse ciclo. Ele sai do sul dos Estados Unidos, vai lá para o norte do Canadá e voltam. Então tem muitas aves migratórias que fazem isso. Curiosamente, num bando de garças, vamos exemplificar com as garças, quando uma está viajando e por uma avaria, por uma doença, por um problema, uma desce, a outra desce imediatamente para continuar o ciclo da vida. Olha que coisa extraordinária. Elas vão, procriam e retornam. Ou vão, se alimentam e retornam. Então, se a gente seguir a natureza, o homem viveria com muito mais facilidade no planeta Terra. Pena que vem aí a destruição. Se a gente for comparar, um bando de garça é uma família. É uma equipe, é um grupo de pessoas. Aqui na Casa Espírita é um grupo de pessoas. Se você for analisar a célula familiar, é do mesmo jeito. O pai ou a mãe sai para trabalhar, retornam, busca o filho, aquela correria do dia a dia. A natureza é do mesmo jeito, é uma correria. Em busca do alimento, em busca do filhote, proteção do filhote, enfim. E nós temos aí uma nova síndrome inventada pelo homem, chamada síndrome do ninho vazio. Quem conhece? Tem? A síndrome do ninho vazio. Eu já estou passando por essa síndrome. Ela sabe, já deu risada, sabe. Qual é? O filho mais velho se casou sábado agora. E o mais novo passou no concurso de bombeiro. 10 de agosto ele tem que se apresentar em São Paulo. Vai ser bombeiro. Então eu já estou sentindo o que as aves sentem. A síndrome do ninho vazio.
Tá bom? Então a gente tem que aprender muito com os pássaros, porque a vida sempre vai continuar em qualquer canto do planeta Terra. Se não for encarnado, será, obviamente, desencarnado. Mas vamos falar hoje aqui de muitas coisas. Quando a gente foi na escola, eu estudei em Auriflama, meu período de grupo, e naquela época nós tínhamos lá uma cartilha Caminho Suave. Eu gostaria de perguntar aqui, quem estudou naquela cartilha Caminho Suave? Gente do céu, eu não vejo mais jovens na casa espírita. Eu não vejo. Infelizmente, eu vejo uma velharada terrível, acima de 51 anos que eu tenho. Então, gente, olha, nós fomos alfabetizados por aquela cartilha extraordinária, né? Antes era a Sodré, depois a cartilha Caminho Suave, e nós fomos alfabetizados com a letra A. A professora pegava na nossa mão para a gente escrever a letra A. Aliás, para desenhar a letra A, não é? E a letra A era a letra da abelha, gente. Você não pode esquecer jamais o A da abelha. Então vamos desenhar aqui uma colmeia, tá bom? Uma colmeia. Vamos pegar aí a abelha, a Europa, né? Aquela abelhinha Europa, e vamos exemplificar para você o sentido de grupo, de família, extraordinária organização que tem a abelha. Elas vivem numa colmeia de aproximadamente 50 mil abelhas. Uma colmeia razoavelmente grande, tá bom? Você sabia que na colmeia tem um grupo de abelha que sai e a outra que só fica trabalhando interna? Vocês sabiam disso? Você sabia que tem um grupo de abelha que só cuida da rainha, limpa a rainha, alimenta a rainha, protege a rainha? Você sabia disso? Você sabia que uma abelha, ao buscar uma flor, ela pode viajar até 3 quilômetros em busca de uma flor, e quando encontra a flor, ela suga o néctar. Ela suga o néctar, vou desenhar uma abelha aqui, ela suga o néctar na flor, depois ela retorna para a colmeia. O néctar, mais água, saliva e uma química do corpo da abelha, no período de retorno à colmeia, há uma decantação no estômago da abelha, produz-se o melzinho. O melzinho, para você ter uma ideia, é o único alimento no planeta Terra que não apodrece. O único. Ele pode cristalizar, apodrecer não. Você sabia que uma abelha, para produzir 500 gramas de mel, tem que visitar 2 milhões de flores? Por isso que nós precisamos plantar flores. A mais linda do meu canteiro, eu colhi. E pedi licença para a roseira. Pedi licença. Porque ela foi criada por Deus e não por mim. Mas eu plantei, eu cuido. Você sabia? 2 milhões de flores para produzir meio quilo de mel. E a gente não dá valor no mel. E quando esta abelha, após sugar o néctar, retorna para a colmeia, já tem uma abelha interna, que não sai de lá, que suga, tira, porque a outra regurgita, regurgita na boquinha daquela que lá está, e aquela que lá está coloca no mel e a outra retorna imediatamente. E ela deixa, quando ela encontra, ela deixa um cheirinho na flor, para avisar as companheiras que lá tem mais néctar em toda a região. Você sabe qual é o hormônio da abelha? Não vale responder.
Pode falar. Qual o hormônio da abelha? Nós temos um hormônio, o homem, a mulher tem outro hormônio. E a abelha, criada por Deus da mesma forma que nós, também tem um hormônio. Quem sabe? Fala, é teu. É teu, vem buscar, responda. É seu, venha buscar. Feromônio, é seu, venha buscar. Feromônio. Da mesma forma que Deus nos criou, nos deu condição deu condição à abelha. Olha só, a química que nós encontramos a nossa esposa, a abelha encontra o alimento. Não é extraordinário saber disso? Mas você sabia também que uma abelha, ao picar alguém, ou um animal, ou alguma coisa, ela morre? Sabia? Ela morre? Porque ela deixa o ferrão grudado. E o ferrão está preso no seu intestino. E fica grudado lá e ela perde e infecciona e ela morre. Você sabia que ela não retorna para a colmeia depois que ela te picou para não contaminar as demais? Gente do céu, quando eu faço essa palestra, eu fico todo arrepiado, porque falar de coisa tão simples, que a gente bate, mata, pisa. Olha só, e foi ele que criou a sabedoria divina. Você sabia também que na China já tem uma nova profissão? Sabiam? A China é um dos países mais populosos do mundo e mais poluentes do planeta Terra, já tem uma nova profissão. Um sujeito é contratado por alguém de uma fazenda, de um sítio, de uma chácara, e com uma varinha de bambu, tipo de pescar, com umas penas na ponta, vai fazendo o quê? O que a abelha faz, meu irmão? Polinizando as flores, porque não tem mais abelha. 40% das abelhas na China já desapareceram. No Japão, 35% das abelhas já desapareceram. Você sabia que você nunca mais vai tomar maracujá se aquela abelha mamangava desaparecer? Você sabia disso? Porque ela é a responsável para polinizar a flor roxa do maracujá. E você vai ter que ir lá com o dedinho, ó, uma por uma, para polinizar. E nós estamos destruindo a natureza, matando as abelhas. Olha só, mal sabemos que nós vamos ficar sem o mel de eucalipto. O melzinho para essa tosse que você está aí agora. Façamos as nossas escolhas. Somos livres para plantar, livres, mas teremos que colher, sem sombra de dúvidas. Nós temos uma história maravilhosa para te contar sobre o cão. Nós começamos com os grasnadores, o quebra-vento, passamos para as abelhas, agora vamos falar do maior amigo do homem. O cão, ele sim sabe perdoar. Nós estamos ainda num aprendizado que vai demorar muito tempo, não sabemos quanto tempo. O cão, você bate e ele retorna após um estalido de dedo, não é? Você faz um carinho e ele sabe perdoar. O cão acompanhou o compositor Mozart na sepultura e ficou lá e morreu de sede e fome. Você sabia disso? Você sabia que um dos maiores cemitérios da América Latina, no Rio de Janeiro, eles tiveram que criar um canil para os indigentes que morrem, porque os indigentes têm um amigo cão. E lá está. E eles tiveram que criar um canil, porque criou um problema de saúde
dentro do maior cemitério do Rio de Janeiro. E o cão é, sem sombra de dúvida, o maior amigo do homem. Eu tenho uma história maravilhosa para contar para vocês. Está lá no livro Francisco de Assis, de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. Eu leio todo ano esse livro, porque tem passagens extraordinárias, maravilhosas, e vale a pena. Francisco de Assis, quando estava na cidade de Gúbio, e a cidade estava desesperada, aflita. As pessoas com muito medo, não saíam de casa, as crianças não saíam, as mães não saíam para lavar roupas, porque apareceu por lá um lobo e causava pânico nas pessoas. Francisco chega com a sua comitiva, com seus amigos, se instala. Vejam bem, a história eu conto da minha forma, do meu jeito, para dar emoção, mas a maior emoção está no livro e você deve ler. Francisco chegou e conversou com o povo com medo, querendo correr, querendo se guardar em casa, e eis então que Francisco, não gente, vamos nos acalmar, vamos atrás desse lobo. E aí foi atrás do lobo e foram andando, chegando numa curva da estrada. Quando foi terminando a curva, eis que aparece à frente de Francisco de Assis o tal lobo procurado e temido. Francisco, calmamente, ergue uma das mãos e diz: irmão lobo, tu causas pânico a esse povo. Tenha paciência, tu és filho de Deus, o povo também é filho de Deus. Calma, vamos resolver essa parada aí. Isso é por minha conta, tá bom, gente? Resolver essa parada aí. O lobo, em sinal de protesto e amizade, porque Francisco de Assis tinha uma energia extraordinária, ergueu a mão em protesto de amizade, uma das patas para Francisco de Assis. Francisco beijou a pata, trouxe o lobo para a cidade e conversou com o povo. Gente, esse lobo causa um terror terrível em vocês, porque para ele falta alimento. Ele ataca a comunidade porque falta alimento para ele. Se a gente alimentar o lobo, acaba o problema. E acabou. Porque todo mundo se conscientizou que o lobo só atacava por causa do alimento. Resumindo a história, mais de 10 anos se passaram, as crianças pulavam, brincavam, passavam por debaixo do lobo, o lobo entrava numa porta, saía por outra, morreu na praça da cidade de velhice. Subentende-se que o animal ataca pela fome, diferente do homem. O ataque do homem é pela ignorância. Nós só fazemos o mal pela ignorância. Veja você, a camisa está passada, a comida está sendo feita a hora que eu saí de casa. O sabonete estava lá, a toalha estava de pendurado, o chinelo no lugar. Foi ela que colocou, ela que fez, ela que preparou. E agora quando eu chego em casa, eu vou jantar, está faltando sal, porque ela esqueceu devido a todos os problemas. Inclusive já está aqui, me permite dizer, minha esposa Sônia não está aqui, na pré-menopausa, porque ela já tem 50 anos, devido aos hormônios em ebulição, esquece de colocar o sal na comida e eu vou criticá-la. Aquela que me ajuda a ganhar o dinheiro todos os dias, porque todo dia ela está comigo na loja, aquela que me atura há mais de 30 anos, tá bom? É pura ignorância, não é? Ela não merece consideração, não merece carinho, faltou o sal, você fica quietinho no teu canto. E de mais a mais, os Estados Unidos estão com uma pesquisa extraordinária lá, estão tirando o sal de todos os alimentos que a pessoa está morrendo. Vocês viram essa pesquisa esses dias? Tá bom? Então, gente, olha, o cão é o maior amigo do homem, por enquanto. Por enquanto, o maior, tá? Nós temos aí uns amigos maravilhosos. Eu tenho um amigo, ele chama-se Francisco. Ele é lá do Centro Espírita Sirineia. É o meu amigo irmão, considero como um irmão mais velho. Esses dias ele me contou uma história maravilhosa. Um amigo fez uma doação de cobertores e ele foi buscar, ali na frente da nossa loja, na Casa Real. E ele deu
um pulinho lá, uma palavrinha conosco, né? E conversa vai, conversa vem, conversa vai. Ô Francisco, hoje eu vou fazer uma palestra lá em Bálsamo e vou falar sobre o cão, tal. Ah, tem uma história para te contar, disse o Francisco. Conta, Francisco, que eu adoro história, eu amo as histórias. Zezinho, nós fomos entregar sopa lá no Parque da Cidadania, lá no Santo Antônio, no sábado, e uma mulher veio desesperada e chora, e chora, e chora, e me abraçou, e chora, e desesperada. Assim, calma, irmã, o que está acontecendo? Francisco, pelo amor de Deus, vê aí com os espíritos. Francisco é vidente, viu? Diferente do Zezinho. Zezinho só vidente quando alguém ri. Ele é vidente porque ele vê os espíritos e conversa com os espíritos. Então, a mulher, sabendo que o Francisco é vidente, disse, Francisco, pelo amor de Deus, pergunta aí para os espíritos que você vê, os espíritos de luz que estão aqui, para falar onde está a minha cadela que morreu, fazia 10 anos que ela estava conosco, onde ela está, será que o plano espiritual já recolheu, que jeito que ela está, o perispírito dela, não sei o quê, foi perguntando. E chorando, o Francisco respondeu assim, calma minha irmã, e olhou de lado, né? E o irmão Lourenço, que é uma entidade que o acompanha, e o doutor Jorge, uma entidade espanhola, que é um médico, que acompanha, e o irmão Lourenço falou assim para ele nos contou essa história. Fala para a irmã que o cachorro, a cadela dela, o cachorro dela, não sabiam para onde foi, não. De jeito nenhum. Mas nós sabemos que a galinha que ela matou na sexta-feira, a coxa da galinha ainda está parada no estômago. Faltando digestão, está indo para o intestino. Por isso que ela está passando mal. E fala para ela que ela dá conta de amar um cachorro e mata uma galinha. O mesmo Deus que fez o cachorro foi o que fez a galinha. E foi o que mesmo que fez a vaca. E quando a gente passa pela represa, a gente olha aquelas capivaras, mas será que isso não dá uma panelada bem ajeitada? Quem nunca pensou isso aí? Quem nunca pensou? Dá uma... Parabéns para você. Parabéns, você teve coragem de levantar a mão. Porque muitos daqui já pensaram. Tem umas capivaras gordinhas ali. Viu? Ação. Você percebeu que a coisa está caminhando de lá, daqui para lá, né? Ação. Ação é fazer, agir, executar. Ação é não deixar para amanhã o que se pode ser feito hoje. Porque o hoje existe. O amanhã não existe. Ação é tudo aquilo que você pensa e executa. Faz. Pergunta 909 de O Livro dos Espíritos. O homem pode se modificar? Pode. E com pouca vontade. Não precisa muita vontade. Um pouquinho de vontade, ele consegue mudar. Então a ação é essa. É vontade de mudar a vida. De mudar as coisas. A ação. Não adianta o Zezinho falar bonito aqui. Não adianta o Zezinho mudar o teu coração agora. Se você sai daqui, entra no carro já discutindo com a esposa. Eu sou muito curioso. De vez em quando eu chego mais cedo e fico dentro do carro batendo um papo com a Sônia, quando ela me acompanha nas palestras. Abro o vidro e fico observando as pessoas chegarem à casa espírita. O filho desce do carro e bate a porta. Eu já te falei que não pode bater a porta, porque nós ainda temos 26 prestações desse carro para pagar. Como se a criança soubesse quanto que vale uma prestação. Tem que orientar, obviamente. Mas, gente do céu, é um absurdo.
Aí o indivíduo sai daqui com a alma renovada, com a alma lavada de amor, de carinho, por uma palestra, pelos passes, pela convivência, a fraternidade da casa espírita, e já começa a descontar na criança que bate a porta do carro. Filho, gente, nós temos um só. Um só. Carro nós podemos ter dezenas, centenas de carros. Esposa, nós só temos uma. Companheira fiel, dedicada, uma só. O resto não é nossa esposa, são companheiras, são amigas, são tias, são primas. Ação. Ação é começar dentro da casa. E se você me pegar em situação de risco, aí fora da casa espírita, você tem que ser o primeiro a falar: Zezinho do céu, não acredito. Você está fazendo isso? Porque tem muita gente que fala em público, muita gente, e frequenta a casa espírita, que é espírita meia boca, só da boca para fora. Porque ser espírita dentro da casa espírita, meus amigos, é muito mais simples do que você imagina. Muito, muito, muito mais simples. Ser espírita é ser espírita dentro da nossa casa. Tá bom? Com os nossos filhos, com a nossa esposa. Se sobrar um restinho, com a nossa sogra. Não, a família. Tá bom? O nosso próximo. Ração. Ração é aquele que a gente compra para o cachorro, e compra para o peixe, e compra para o gato, e compra para quem? Para nós. Arroz com feijão, um bifinho, uma batata frita, uma costela que ela está fazendo agora. Lembrei do Francisco. Alguém matou. Ah, mas não foi eu, não fui o culpado, mas alguém matou. Vai comer, você está colaborando. Mas ração é a comida que sustenta o corpo físico. Mas nós não vamos falar dela. Nós vamos falar de uma ração que alimenta o espírito. E quem falar vai ganhar o livro Lealdade, do Chico Xavier. Aquele livro que deu origem ao filme que o Tony Ramos tanto falava com a esposa dele. Na página 35, nós vamos encontrar o menino que desencarnou com um tiro, tá? E tá aqui, ó, Chico Xavier, salvou o inocente da cadeia. A psicografia está aqui inteirinha. Quem souber, pode falar, sem medo de errar, porque é você que vai ganhar. Qual é a ração do espírito? A ração do corpo você sabe, é a comidinha do dia a dia. Pode falar, já erraram todo mundo. Não. Não, o amor é um conjunto de coisas, não é uma coisa só o amor. A água fluidificada errou longe. Novamente, está passando tempo. Ninguém ganhou lealdade? Vai falando, está repetindo. Gente, o espírito precisa manter de pé. É a fé, gente! Parabéns! Tó, você mereceu! Tó, depois que eu falei, você mereceu. Tó, é seu. A fé. Sem fé, o espírito não fica de pé. Mas para complementar a fé, tem que ter algo mais extraordinário que a fé. O que é? Para você ganhar o Evangelho segundo o Espiritismo. Continua, gente, o tempo está passando. A fé e a... Gente, eu não acredito. Você não vai ganhar. Eu vou falar, respondo outra vez. A esperança.
Quem falou? Você não vai ganhar não, você já ganhou um. Tá, é seu. Gente, olha, a ração do Espírito só pode ser a fé. A fé. O meu filho tinha fé que ia passar no corpo de bombeiro. Fé. Ele tinha esperança, ele lutou. Ele estudou, ele entrava às 7h30 no cursinho e saía às 10h30 da noite. Ele estudou, ele ralou, ele foi com fé. Se ele não tivesse fé, ele não teria estudado. Se não tivesse estudado, não teria passado. Não é verdade, gente? O que deixa o espírito confortado é a fé e a esperança. Chico Xavier estava um pouco triste assim com as coisas que estavam acontecendo em volta dele. E ele fez uma oração para Maria, mãe de Jesus, nossa mãe maior. E ele dormiu, e naquela madrugada apareceu um espírito de luz extraordinário, e ele nem conheceu aquele espírito. E aquela luz extraordinária, o Chico acordou assustado, né? E olha para aquela entidade, não conhece, e aquela entidade deu um sorriso extraordinário para o Chico. Falou, Chico, eu estou aqui. Mas quem é você, minha irmã? Eu sou Celina, eu venho de parte de Maria, a mãe de Jesus. Ela nos envia, porque você fez uma prece pedindo para que a nossa mãe maior te auxiliasse. Sim, nós estamos passando por umas atribulações, e eu precisava tanto da ajuda. E aí então Celina disse, Chico, pega um lápis, pega um papel, e nós vamos ditar o que Maria, mãe de Jesus, disse a você. E o Chico entusiasmado ali, esperando o que Celina trazia para confortar seu coração. E ele escreveu, e ela ditou. Isso também passa. Fé e esperança. Isso também passa. É passar com fé, é passar com esperança, porque vai passar. Tá bom? Oração. Oração é aquilo que a gente faz do coração. Só da boca não vale nada. O Cristo disse lá em Mateus, e quando orardes, não seja como os hipócritas que se comprazem em orar em pés nas sinagogas, nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Mas quando orardes, entra em vosso aposento, e Deus que vê o que se passa em secreto vos dará a paga. Ele não falou para a gente andar atrás das procissões. Ele não falou para a gente ficar gritando, cantando, as ladainhas, etc. Não. Entra em vosso aposento, Deus que vê tudo que se passa em secreto te dará a paga. Faça a oração do fundo do teu coração. Olha, o Chico recebeu Celina em sua casa, assessora de Maria, de mãe de Jesus. Não é uma coisa maravilhosa? Oração é tudo o que a gente pode fazer. Tudo em benefício nosso, em benefício de nossa família, dos nossos amigos e dos nossos obsessores. Aliás, tem uma outra coisa, além da oração, tá bom? Você vai no calçadão, você compra uma vuvuzela e sopra aquela encrenca o dia todo no ouvido do seu obsessor, porque não tem tatu que aguente uma vuvuzela. Eu não dou mais conta de assistir jogo na televisão. É um absurdo, parece um monte de abelha infernizando a gente, aquela abelha, né, aquela mosca varejeira, não é possível um negócio daquilo. Então, além da oração, que nós devemos cultivar, a vuvuzela. Gente, oração é tudo que a gente precisa na nossa vida para ter fé e para ter esperança. Orai e vigiai. Para a gente encerrar a nossa palestra, eu só vim aqui falar de uma coisa. Do que eu vim aqui falar? Eu só vim aqui, gente, falar do coração. O órgão do amor, o órgão do carinho, o órgão que faz você chorar de emoção, de alegria. Aliás, é muito mais difícil
Muito mais difícil você controlar a emoção do que controlar a tristeza. A tristeza você fica quietinho. E a euforia é muito complicado. Então é muito mais difícil. Controlar a emoção, controlar as lágrimas. E nós viemos aqui falar do coração. Coração teve Chico Xavier e continua tendo. Quando disse, eu nunca perdoei ninguém. Porque nunca me senti ofendido. Porque todos nós somos irmãos, todos nós estamos numa escalada evolutiva. E eu não preciso perdoar ninguém, porque eu estou também cheio de defeitos. E o meu irmão está cheio de defeitos, tal qual eu. Coração tem Divaldo Pereira Franco, que tem mais de 500 filhos registrados em seu nome. Ele não é casado. Você ouviu? 500? Coração tinha Maria, mãe de Jesus, que encontrava guarida somente quando perdoava os agressores de seu amado filho. Coração tem as mãos que distribuem flores. É sua. Lógico! Coração tem todos vocês que estão aqui. Coração tem os médicos que cuidam das criaturas e cuidou do meu filho na hora que ele mais precisava, que ele ia para São Paulo no outro dia. Coração tem as mães que cuidam dos seus filhos. Tem as avós que cuidam dos filhos e dos netos. Tem as bisavós que cuidam dos filhos, dos netos e dos bisnetos. Coração teve Jesus que disse, de pendurado numa cruz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Muito obrigado a todos vocês.